E hoje, pessoal, a matéria de vocês é sobre a questão da diversidade cultural, né? A gente trabalhar as noções de diversidade cultural, os contatos que as diversas culturas tiveram, os primeiros contatos, né? A forma com que foi feito esses contatos. Bom dia, José. Então, o conteúdo dessa semana, ele é em termos antropológicos que a gente vai falar então, né? Então a gente vai estudar um pouco de antropologia hoje. A gente, na aula passada, trabalhou elementos da ciência política, né, sobre conceito de Estado, né, e agora nós vamos trabalhar um pouco sobre os conceitos de antropologia, no caso hoje, diversidade cultural. Então, o tema diversidade cultural, eles vão fazer as primeiras perguntas aqui, né? O que é cultura, né? O que a gente entende por cultura? Então, a resposta do que é cultura, ela não é fechada, né? É uma resposta aberta, até porque a gente vai ver diversos tipos de concepção do que é cultura. Então, pessoal, inicialmente, a primeira noção que a gente tem do que é cultura, ela advém do conceito elaborado pela sociedade europeia depois dos eventos como o Renascimento cultural e também depois do iluminismo, né? Então, cultura para o povo europeu era sinônimo de aprimoramento do espírito, refinamento do espírito. E como que você conseguia esse refinamento do espírito? Através do estudo. Então, você tinha que entrar, tinha então uma forma específica de você adquirir esse conhecimento. Então, a cultura é algo que você adquiria a partir da hora que você frequentava uma educação formal. Então, aqui, o significado do que é cultura aqui, ou seja, é a acumulação de conhecimentos, né, na lapidação, né, do espírito e do ser. Então, o indivíduo entrava ali num conservatório de música, saía tocando violino, então as pessoas falavam, ó, esse cara tem cultura. Ou o cara entrava, às vezes, numa academia de letras, né, ou alguma universidade, as primeiras universidades, né, as primeiras escolas científicas ou escolas de princípios históricos, ou seja, todo o processo de aprendizado que se passava através de uma forma específica, ou seja, o ensino formalizado, formal, a pessoa que saía dali era considerada uma pessoa culta. Né? Então, o cara tocava piano, ele era culto. O cara falava mais de uma língua, ele era culto. Né? Então, pessoal, a noção de cultura ela é criada inicialmente pelo próprio europeu. O europeu é que cria essa distinção. Então, vocês vão ver que na base desse conceito está aquela noção de cultura erudita. O que é cultura erudita? Aquela que você adquire por meio de academias, por meio de um conhecimento formal, né? E aí essa noção é aquela cultura que você se apropria dela, né? Então você passa, depois de um certo processo de aprendizagem, você tem ela, um certo processo, né? E aí a gente vai ver que esse conceito de cultura, ele é fechado. E a gente vai ver que o termo cultural, ele se abrange, né? A segunda pergunta está aqui. A cultura que é melhor do que outra, né? Então, pessoal, quando a gente fala assim, a cultura que é melhor do que outra, quando a gente lembra do primeiro significado que eu falei para vocês aqui, que o europeu criou o conceito de cultura, atribuindo a algo que você adquire através de um estudo formal, ou seja, uma forma específica de estudo. Né? Por exemplo, a escola, pessoal, que vocês frequentam é um ensino formal. Né? Por que formal? Porque eu tenho uma forma específica, tem séries separadas, você tem que cumprir determinadas etapas para ir para a próxima série ou próximo ano. Né? Então, tudo isso são o quê? Uma forma específica de adquirir conhecimento. Né? Então, isso para o europeu era você adquirir cultura, você frequentar a escola, você frequentar uma instituição que lhe passe conhecimento de uma forma específica. Né? Então, se a gente for pensar no termo nesse sentido, ou seja, a cultura nesse sentido, o europeu achava que era melhor.
Ou seja, a cultura que é melhor que outra, para o europeu que chegou aqui no Brasil, né, encontrou os índios, eles se achavam os donos da cultura e os índios não tinham cultura, né? Então, se a gente for pensar na primeira noção do que é cultura, criada pela uma noção etnocentrista, eurocentrista, ou seja, um conceito criado através da cultura europeia, eles vão sim se acharem melhores, né? Então, tudo aquilo que era a expressão da vida europeia significava ter cultura. Então, uma sociedade que tinha um mercado, que tinha as primeiras fábricas, uma sociedade que tinha a organização que eles tinham em termos de Estado, em termos de organização administrativa, em termos de leis, tudo que se assimilava à sociedade europeia, o europeu falava, bom, se é parecido com nossa sociedade europeia, então é evoluído. Quanto mais diferente da nossa cultura europeia, mais atrasado esse povo é, né? Então, o sinônimo de cultura melhor ou pior, ou seja, de cultura evoluída ou atrasada, quem cria esse conceito é o próprio europeu. E ele se coloca no topo, né? Então, aqui pergunta assim, né? Quais critérios para mim falar que eu sou evoluído? Então, como eu falei, tudo que se aproxima da cultura europeia, esse era o critério. Se aproxima da cultura europeia, é evoluído. Se afasta, então atrasado. Então, o que é que se aproximava? Então, foi o que eu falei para vocês, uma vida que já tenha mercado, né? A pessoa produz o excedente para vender no mercado, essa noção de mercado, né? Eu não vou produzir só para me alimentar, eu vou produzir um excedente para me vender. E aí, quando essa lógica de sociedade, que é produzir muito para vender no mercado, ela passa a ser o parâmetro, o critério, né, que vai diferenciar de outras sociedades que não utilizam do mercado para a troca das coisas. Então, esse é um fator, né, ter mercado. Outra seria as primeiras leis, as primeiras instituições religiosas, né? Então, nós temos instituições. Então, tudo que aproximava semelhantemente de práticas do que a Europa tinha era evoluído, do que era diferente era atrasado, né? Então, o próprio europeu cria o termo de evolução, né, calcada, ou seja, baseada naquilo que eles tinham, né? Então, eu estou falando que fulano ou ciclano atrasado, pensando na minha realidade, eu não estou pensando na realidade dele. Eu estou pensando sobre a minha realidade, né? Então, como que eu posso falar da realidade do outro se eu não conheço ela? Como é que eu posso dizer que fulano é atrasado só com base nos meus critérios, né? Então, muita gente, às vezes, a gente está tão ligado à nossa cultura, que é de mercado, que é essa cultura europeia, né? Que é de mercado, que é capitalismo, que são as instituições religiosas, instituições de mercado. A gente está tão ligado a isso que muita gente vai falar, pô, professor, mas é mesmo. Os europeus eram mais evoluídos. Como dizer que não? O problema, pessoal, é o assentar toda a evolução em termos de acumulação material, em termos de progresso tecnológico. Tudo isso, pessoal, a acumulação material, né, ou progresso tecnológico, isso advém do intelecto. E o intelecto, ele é só um dos critérios do ser humano. Eu posso ter um intelecto evoluidíssimo, construir coisas avançadas, mas eu ter uma moral atrasada, né? Eu posso ser muito inteligente, mas usar minha inteligência para fazer o mal. Então, se eu for olhar em termos evolutivos, em termos de sociedade, em termos de agrupamento de seres humanos, se eu levar em consideração somente a questão intelectual, o progresso tecnológico, eu vou ignorar a questão moral. Então, se a gente for pensar em termos morais, por exemplo, o europeu, quando ele olhava para a natureza selvagem, ele pensava, nós temos que explorar, nós temos que tirar o máximo de riqueza ali, para a gente se enriquecer, para a gente juntar e fazer mais riquezas. E para conseguir isso, eles matavam, né? Eles destruíam povos inteiros, estupravam, eles
desmatavam, poluíam. E até hoje, esse estilo de vida que deve ser cessado ainda promove esse tipo de coisa. Então, em termos morais, em termos de relação do homem com o meio, o índio tinha muito mais moral do que o europeu, né? O europeu, ele tinha o ímpeto de conquistar, dominar a natureza selvagem. O índio já tinha a noção de que ele fazia parte daquilo, que ele não tinha que domar, ele tinha que entrar em equilíbrio com aquilo ali, porque ele fazia parte daquilo ali. Então, até a questão da guerra, por exemplo, o europeu utilizava-se da guerra para tomar coisas para eles, para pilhar, para saquear, piratarias. Ele já tinha noção, o europeu, de propriedade privada, é meu, isso é meu, eu quero para mim, né? O índio não, ele tinha uma noção de que a terra é de todos, que não existe alguém que vai ser dono do ar, dono da terra, dono do rio, que isso é a mãe natureza, que isso foi oferecido para nós, mas nós não podemos ser dono disso. Então, em termos de questões morais, o índio ele tinha muito mais a ensinar do que a aprender, né? Então, é difícil eu colocar se uma cultura é superior que a outra, porque uma desponta para um lado positivo e a outra também desponta para outro lado positivo. É lógico que os avanços tecnológicos e a organização da sociedade europeia, ela vai ser importante. E é importante para a evolução do ser humano de forma geral, né? E é óbvio que se eu não tiver moral, aquela moral que continha os índios e as próprias tribos africanas, se eu não tivesse ela a aplicar na minha sociedade, essa que é dita evoluída para os europeus, ela também não daria certo. Então, o que deveria haver era uma troca harmoniosa de experiências e de elementos culturais, né? Então, o europeu, por se colocar superior, ele é que passa a falar, bom, se eu sou o sabichão, que eu que sei as coisas, né? E quem se coloca como sabichão, sabedor das coisas, ele se fecha para aprender novas coisas, né? Quem se diz sabedor não se abre para aprender. Ele sempre olha de cima para baixo, o que você vai falar aí, né? Eu já sei. Então a pessoa, o europeu na posição dele, que ele se coloca como superior, ele acaba ignorando o conhecimento de bases indígenas e africanas. Então muita coisa se perdeu, pessoal, né? Muita coisa se perde nesse meio tempo. Então, pessoal, cultura, ela não vai ser somente acumulação ou progresso ou mesmo adquirir determinada coisa por meio de conhecimento formal. Não, a cultura ela vai ser economia de um lugar, a política, a justiça, a arte, a arquitetura, a alimentação, a moral, a religião, a ciência, costumes, tudo isso, então, vai ser sinônimo de cultura, né? Então vai falar para a gente, analisar fatos e situações para compreender a integração mundial, comparando as diferentes interpretações de globalização e mundialização. Então, aqui está perguntando para a gente se a gente consegue definir os conceitos de globalização e mundialização. Então, eu vou explicar para vocês, vai ficar claro aqui, ó. Globalização e mundialização, pessoal, todas duas são parte da integração mundial, ou seja, todas duas fazem parte da integração mundial, né? Tanto a globalização como a mundialização é a integração mundial, né? Só que quando eu falo integração mundial econômica e política, eu vou associar a mundialização. Então, integração mundial econômica, política, mundialização. Quando eu falo integração mundial cultural, eu vou falar de globalização. Então, na verdade, as duas coisas, sendo integração mundial, ora sendo econômica e política como a mundialização e a cultural como a globalização, a gente vai ver que elas se completam. As coisas se completam, né? Então, quando eu falo que o capitalismo está se universalizando, se as pessoas estão cada vez mais produzindo excedente para vender no mercado, em lugares que não havia essas práticas, eu estou falando da mundialização da economia. Ou seja, essa integração
econômica, em que todo mundo passa a praticar de forma igual o capitalismo, essa economia de mercado, né? Então, quando eu vou falar também da integração mundial política, por exemplo, a aula passada eu expliquei para vocês sobre o Estado Democrático de Direito. Então, esse Estado laico, que a gente estudou na aula passada, né? Esse Estado que é pautado pela democracia, né? A divisão dos três poderes, esse Estado que tem que visa direitos de liberdade, igualdade e fraternidade para os povos, né? Isso é integração mundial, ou seja, é a mundialização política do Estado democrático de direito, né? Então, isso são expressões da mundialização, tanto na questão econômica quanto na questão política. E aí, quando eu vou falar integração mundial cultural, que é a globalização, a gente vai lembrar do termo chamado aldeia global. O que é aldeia global? É quando eu encurto o espaço e o tempo. Então, minhas comunicações hoje são muito mais rápidas e eu posso conversar com qualquer lugar parado no mesmo lugar onde eu estou. Então, essa noção de encurtar os espaços trouxe para mim a possibilidade de conversar com pessoas de qualquer canto do mundo em tempo real, né? Então, esse encurtamento, essa noção de aldeia global, né, que a gente possui os cyberespaços. O que são cyberespaços? Isso aqui que a gente está, isso aqui é um cyberespaço. Essa sala de aula do Google Sala de Aula é um cyberespaço. É um espaço cibernético, né, criado para seres humanos compartilharem conhecimento. Então, isso é a expressão da globalização, né, na atualidade. Então, os meios de comunicação se avançaram de uma certa forma que a cultura se mistura. Então, se eu falo de integração cultural, é globalização. Então, a gente pode falar aqui, então, em eu comer uma comida japonesa, é efeito da globalização. Eu vestir uma roupa americana, é também efeito da globalização. Eu falar uma expressão, né, inglesa, também é globalização. Então, toda essa integração do mundo em termos culturais vai ser, então, a globalização. E aqui, pessoal, fala para a gente identificar contatos, né, das culturas diferentes que a gente teve, né? Então, por exemplo, o primeiro contato é aquele marcado que eu falei ali acima, né, do europeu com o Novo Mundo, que é a América, e esse contato ele é marcado por aceitação, por não aceitação, por conflitos, ora por harmoniosidade, ou seja, são contatos que vão conter aí, né, muito do etnocentrismo e do eurocentrismo. Ou seja, é o europeu se colocando como superior. E a gente vai ver, às vezes, o índio aceitando, ora a dominação, ora não aceitando, correndo. A gente vai ver o negro também, ora aceitando, ora construindo seus quilombos, que é a resistência à dominação do europeu. Então, esse contato, ele vai ter o quê? Diversas formas dele se desenvolver, né? E o que é a adaptação, pessoal? A adaptação é eu pegar elementos culturais de outros lugares e adaptar à minha realidade. Então, eu posso ver adaptação, por exemplo, na culinária. A pizza que a gente come hoje, ela é muito mais uma pizza americanizada, ou seja, estadunidense, do que uma pizza que veio da origem, lá da Itália. Aquela pizza cheia de coisa, a pizza americana, né? Essa pizza que a gente come aqui. Quando você pede uma pizza aqui, ela vem aquela pancada de coisa, né? Colocada lá dentro. Ou mesmo, pessoal, se a gente for pensar assim, eu vou comer uma comida japonesa hoje. Aquela comida japonesa que você come já é uma comida adaptada para o paladar brasileiro. Os sushis que a gente come aqui é diferente dos sushis que se tem originais no Japão. Então há uma adaptação, né? Não sei se vocês já notaram, mas hoje em dia as pessoas não falam bazar mais, falam store, né? É store, porque eu trago palavras de fora. Top. Não, isso aí é top. Top é o quê? É de topo, né? De estar acima, né? Top 5, né? Eles têm mania de colocar isso, às vezes, em programas, né? Top 5, top 10. Então, ou seja, os melhores, os 10 melhores, os 5 melhores, né? Os que estão 5 no topo, né? Poderia ser substituído por palavras brasileiras, o top, né? Então, assim, é formidável. Mas ninguém quer
né? A gente se adapta ao que é mais rápido, mais fácil, mais usual, né? Isso são adaptações, né, pessoal? E exclusão, pessoal, a gente pode pensar aqui, por exemplo, o índio, o europeu, quando ele vê o índio negro, ele excluiu muita coisa que ele ignorou. Falar, são culturas atrasadas, isso aí para mim não serve. E aí, no processo de exclusão, pessoal, o negro e o índio, eles perderam identidade. Porque, por exemplo, quando eu olho para a sociedade, né, eu sou um indivíduo em crescimento, né, eu sou um adolescente, vou formar. E aí eu olho para a sociedade e vamos supor que eu quero ser um advogado. E aí eu vou me espelhar nos melhores advogados. Ou um líder político, né? Então eu me espelho nas pessoas que estão incluídas. As excluídas não servem de parâmetro para ninguém, nem para o próprio povo. Então, o índio negro, eles não tinham aonde se espelhar, eles não tinham aonde criar uma identidade deles. Então, o que eles achavam bonito, o que eles achavam como exemplo, partia de exemplos da sociedade que era incluída. Ou seja, a maioria das vezes era o quê? Eu era o europeu, ele que era o rico, ele que era o dominador. Ele que falava que o critério de evolução era ele. Ele que falava que o que é belo ou o que é feio era ele que dizia isso. Então, o próprio índio negro, ele, nesse contexto, ele não tendo identidades, ele não tendo em pessoas, né, que foram excluídas, ele não tendo aonde se espelhar, ele mesmo passa a acreditar que ele não faz parte dos melhores, né? Então, a exclusão de povos, de populações, ela vai promover gerações inteiras sem ter sua própria identidade confirmada na sociedade. Então, o próprio negro passa a ter sentimento de inferioridade. Ele se sente pior. Ele acha que em determinados lugares ele não pode ir, porque aquilo ali é de gente granfina. E isso acontece também, não só com o negro, com o índio, mas também com o pobre no Brasil também. É a exclusão. Eu não tenho. Então, por isso a importância hoje de falar assim: por que vocês vão colocar agora o super-homem negro? Porque é essa questão da representatividade. Mas ele sempre foi branco, porque o branco que criou esse conceito. Né? Não tem nada a ver mudar. Tem, porque as próximas gerações precisam de identidades. Né? Da mesma forma que nós criamos identidades pautadas em elementos para nós que são figuras importantes, todas as outras etnias também precisam disso. Por isso que hoje a gente já vê as mulheres como heroínas, elas fazendo parte o quê? Enfrentando os problemas, não sendo só aquela mulher de casa. As mulheres aventureiras, né? Porque antes era assim, o homem era o aventureiro, a mulher era dona de casa. Né? Então, ou seja, tudo isso vai sendo reconstruído. Eu não posso excluir, porque aí eu tiro a possibilidade de uma nova geração de ter uma identidade, de se espelhar em elementos que fazem parte da sua cultura. Né? Então, essa é a importância da gente ter uma identidade formada na sociedade, né? Para me espelhar nela. Né? E aí, pessoal, por último aqui, pede para a gente exemplificar ideias filosóficas e religiosas que mobilizaram e mobilizam pessoas na história, ou seja, que mudaram a história, que mudaram a vida das pessoas, né? Dentro do parâmetro de cidadania, né? Em defesa da cidadania. Então, para a gente saber as ideias filosóficas e religiosas, a gente precisa, então, entender o que é cidadania. A cidadania, pessoal, é o princípio ético pelo qual eu tenho direitos e, para mim ter esses direitos, eu preciso cumprir meus deveres. Se eu cumpro os meus deveres, e eu tenho direito porque eu cumpro meus deveres, o direito dos outros também estão garantidos. Porque se eu cumprir o meu dever, eu estou respeitando o direito do próximo. Né? Então, a noção de cidadania é uma noção ética. Né? O que é uma noção ética? Não faça com os outros aquilo que você não queira que faça com você. Quando eu sigo esse princípio ético básico de convívio com as pessoas que são diferentes de mim, eu não vou agredir o direito do outro. Eu respeito o direito do outro. E esses princípios de cidadania, eles vão estar presentes tanto em noções filosóficas quanto religiosas. Né? Então, por exemplo, quando o europeu começa a pensar num Estado que vai garantir direitos
para os cidadãos, um Estado criado por leis, né? Lá eu estou pensando lá no iluminismo, né? Quando eu derrubei o rei e eu vou construir um Estado, o Estado precisa garantir direitos à população. Quais são esses direitos? Né? Quais são os direitos que o homem deve ter garantidos? Então, os principais direitos que são garantidos é aqueles que alavancam a Revolução Francesa. Então, direitos da igualdade, da liberdade, da propriedade, da vida, né? Em fraternidade com todos, ou seja, todos tendo direitos, sendo reconhecidos, irmãmente reconhecidos, né? Fraterno, né? De irmão. Então, somos irmãos iguais, né? E livres. Então, pessoal, essas ideias filosóficas, elas passam a falar o seguinte: bom, o homem, independente da sua classe, cor, gênero, qualquer coisa que seja, ele tem de direito à vida, à propriedade, à igualdade, à liberdade. Então, isso são direitos do homem, né? E esses direitos passam a influenciar o mundo todo. O mundo todo passa a pegar esses conceitos e a aplicar na vida de forma geral, né? E de onde que vieram esses princípios, pessoal? Esses princípios de garantir isso aos indivíduos. Muito das nossas leis, pessoal, que construíram esses direitos, que chegaram à conclusão que nossos direitos são de igualdade, liberdade, né? Eles partiram de princípios religiosos. Mas aí se transformaram em leis mutáveis e não em dogmas absolutos, né? Porque se eu tenho um Estado de direito para adaptar leis aos indivíduos, elas têm que mudar para adaptar à realidade dos seres humanos. Se eu falo em lei universal dogma, esse dogma, muitas das vezes, ele exclui uma parte da sociedade. Por isso a importância daquela noção de Estado laico, né? Então, até essa noção de se construir um Estado separado da religião, ele também passa a se propagar pelo mundo todo, passa a influenciar outros lugares a construírem um Estado não religioso, um Estado racional que vai garantir direitos para os homens, que vivem na terra dos homens e não no céu, né? Então, esses elementos, por exemplo, amai ao próximo como a ti mesmo, é um princípio ético, cristão, que vai mudar a cabeça de muitas pessoas, que vai influenciar povos distintos. Os vikings, quando encontraram os primeiros cristãos, eles entraram em conflitos a respeito disso, né? Muitos vikings deixaram de ser de terem as suas crenças em Thor, em Odin, para passar a se converter a católico, a cristão, né? Então, pessoal, esses princípios passam, então, a nortear a vida das pessoas, né? Então, direitos humanos. O que são os direitos humanos, por exemplo? É o respeitar essas ideias filosóficas de que os homens em si possuem direitos. Eles têm direitos em si. Não precisa fazer parte de uma classe ou ser rico, não, né? Então, por exemplo, o direito à vida é um direito inalienável. Ninguém pode abrir mão dele. Não posso suicidar, né? É reprovável. Até você pode, mas é reprovável, né? Em termos tanto filosóficos quanto em termos religiosos. É reprovável. Então, a vida, que é um valor nosso, constituído e criado por nós, sem ela eu não exerço os demais. Eu não tenho liberdade. Liberdade sem vida é só se for no cemitério, morto, né? Ah, a liberdade é tudo depois da vida, né? Então eu posso falar, uma vida sem liberdade não é vida, tudo bem, né? Mas para mim ter liberdade, eu tenho que estar vivo, né? Então há valores que são construídos e que às vezes confrontados, a hora você vai ter que escolher um ou outro. Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Né? Vamos supor que tem uma religião que proíbe você fazer transfusão de sangue, porque se você fizer transfusão de sangue, você está indo contra o que Deus criou, porque Deus criou você assim, e você trazer sangue de outra pessoa e pôr em você é contra a lei de Deus. Estou dando um exemplo. Supor que tem uma religião que proíbe. Então, pessoal,
Quando eu olho para isso, eu falo o seguinte, mas se eu não fizer a transfusão, a pessoa vai morrer. Eu posso respeitar a liberdade religiosa da pessoa, a pessoa pode acreditar nisso, mas eu não posso deixar de respeitar a vida. Então é por isso que a gente tem que pensar nesses termos, ou seja, vai ter momentos em que vai ter que intervir na religião. Qual que é mais importante, a liberdade religiosa ou a vida? A vida. Sem a vida eu não realizo nada na religião. Eu não tenho liberdade religiosa sem vida. Então eu tenho que garantir a vida. Ou seja, pessoal, esses princípios passam a ser o quê? Pauta, passam a ser critérios para todos os outros lugares e passam a mudar a vida das pessoas, né? É por isso, pessoal, que nasce a noção de ONU, né? Organização das Nações Unidas, para garantir esses direitos inerentes ao homem, ou seja, direitos humanos, né? Recapitulando, pessoal, a antropologia, ou seja, a ciência do homem, né? Homem, logia, ciência, é o estudo da cultura humana. Como nós procuramos compreender a sociedade, é preciso entendê-la nos mais variados detalhes. Por isso estudamos a cultura, pois engloba todo o conhecimento humano. E aqui, pessoal, fala assim, ó, é comum ouvirmos que cada país tem sua cultura. Mas se você parou para pensar que isso não é totalmente certo, ó, eu vou dar um exemplo, vocês vão entender isso daqui. Por exemplo, quando eu falo assim, cultura brasileira, para o gringo, eles acham que cultura brasileira é futebol, samba, carnaval. E quando você olha aqui dentro, você vai ver que muitas pessoas não gostam de samba, não gostam de futebol nem de carnaval. Então, isso não representa como um todo a nossa cultura. Ele representa um traço que é vendido lá fora. Vende a imagem do Brasil como um país alegre, como um país do futebol, como um país do samba, do carnaval. Mas quando a gente olha para cá, essa não é a cultura total. Essa é só uma expressão da cultura. E aí a gente vai ver, por exemplo, há culturas indígenas que nós temos, em termos de línguas, pessoal, mais de 300 línguas indígenas no Brasil. Mas a cultura portuguesa, ela sobrepõe as outras culturas, porque o europeu foi o dominador. Tanto que a gente fala português, a gente não fala tupi, né? As comunidades ribeirinhas, pessoal, são pessoas, por exemplo, ali em Brumadinho e Mariana, onde teve aquela catástrofe lá da Vale do Rio Doce, né? Que estourou aquela barragem, e muitas comunidades ribeirinhas perderam a sua cultura e tudo. Por quê? Porque a base da vida deles era o rio. O rio tinha um significado de vida para eles. Eles não tinham nenhum comércio, porque cada um fazia trocas entre eles para sobreviverem. Né? Eles têm um comércio deles, na verdade. Então, ou seja, expressões culturais bem peculiares, né? Bem específicas, que as pessoas muito no Brasil nem conhecem. Né? Os quilombos, pessoal, o que é? São o que? Remanescentes escravos que mantêm ainda as suas culturas desde a época da escravidão. Ou seja, são regiões em que se mantém a cultura africana viva. Então, lá se fala dialetos africanos, né? Roupas, alimentação, né? Crenças, todas elas em torno do quê? Das antigas sociedades africanas. Né? Então, ou seja, são expressões diferentes. E nós vamos ver isso através do sotaque, na forma de cozinhar, no tempero, na nossa moradia. Ou seja, a cultura de um país não é única e nem fixa. Ela se altera, inclusive no tempo. Afinal, não conversamos da mesma forma com as pessoas conversavam antigamente. Né? De jeito nenhum. Era a forma de falar, né? Era muito mais assim, né? Vós me ser, vossa senhoria, né? Depois virou vós me ser, depois você, foi encurtando, né? Não comemos as mesmas coisas, fast food, isso não existia antes, né? Não estudamos, não trabalhamos e não temos os mesmos costumes que eram comuns há décadas ou há séculos atrás. Por isso dizemos que a cultura ela é viva, ela se transforma e está em constante mudança. Então, é o fluxo, né? Isso aqui é a foto do descobrimento, né, pessoal? Em Porto Seguro, né, em 1500. Pedro Álvares Cabral desembarcando aqui, né? Então, aqui, pessoal, o que vai falar aqui nesse finalzinho aqui, para a gente, né,
cortar caminho aqui, né? O que está falando aqui? Está falando aqui, então, que as culturas, né, elas se misturam desde a língua até a religião, que hora ou outra há aceitação, hora ou outra há repulsa, né? Mas que esse processo de troca cultural sempre existiu, né? Mas que há momentos históricos em que ele foi impulsionado. Então, o primeiro momento histórico que a gente vê que impulsiona as trocas culturais é a era do descobrimento, né? Nas grandes navegações do século XV e XVI. Depois a gente vai ver, né, que com o advento do desenvolvimento da tecnologia de informação, ou seja, da internet, a gente vai ter outro boom de trocas culturais, né? Porque agora eu não preciso me deslocar mais para me conhecer outra cultura. Eu sentado aqui eu conheço. Eu tenho aqui alunos que, se vocês abrirem a câmera, eu vou conhecer fisionomicamente vocês. Se vocês estarem comigo, eu vou começar a conhecer mais sobre a sua voz, sobre como você pensa, a forma com que você se expressa, sem ao menos eu ter tido um contato físico com você, né? A gente pode conhecer pessoas do mundo inteiro sentado no mesmo lugar. Então, a globalização, essa troca de elementos culturais, ela ficou muito mais intensa agora, né? Então, há quem diga que a globalização ela começou lá atrás, com o descobrimento das Américas, e que ainda esse processo se mantém contínuo, né? Só que agora mais intenso, né? Então, pessoal, a matéria de vocês da semana era essa, né? Eu não sei se vocês têm outra aula comigo essa semana, deixa eu ver. Tem, deixa eu ver. Tem. Na sexta-feira vocês têm aula comigo, eu vou corrigir já o exercício de vocês, a gente finaliza o PET, ó, a semana 3. E aí, semana que vem, a gente finaliza o PET 1. E aí eu vou abrir o espaço, vou colocar o formuláriozinho lá, para vocês colocarem as respostas, né? Vocês podem colocar por foto, né? Ou mesmo escrevendo, da maneira que vocês acharem melhor. Né? Tem gente, às vezes, e eu acho importante isso, a não perder o hábito de escrever, ter um caderno, de estar acompanhando essas aulas, escrevendo algumas coisas, anotando algumas coisas. Não perder o hábito de anotar e escrever, tá, pessoal? A escrita tem sido muito impactada esses tempos, porque a gente só digita Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente não está escrevendo mais, né? Então é importante a gente manter esse hábito, já que a gente ainda vive numa sociedade que necessita da escrita para quase tudo, né? A gente ainda precisa dela, não pode abandonar um hábito assim, ainda tão recente, e muito por causa devido dessa situação da pandemia, né? Então, pessoal, um bom dia para vocês, obrigado pela presença de todos. Quem não tiver alguma pergunta ou não tenha dúvida, vocês já estão liberados, tá? Podem, fiquem com Deus. Caso vocês tenham alguma pergunta, podem esperar e me fazer a pergunta que eu estou à disposição, tá bom? No mais, arrivederci, até a próxima. Então, beleza, pessoal. Yasmin, então, beleza.